Que os espíritos testemunhem, pois deles é o conhecimento do futuro, do que seria e do que eu desejo. Você é a rainha dos condenados, é o que você é. O mal é o seu único destino. A Rainha dos Condenados marca o terceiro e último livro das Crônicas Vampirescas que eu li durante a minha adolescência. E agora em 2026, instigada pelo trailer da série do Vampiro Lestat, eu achei que seria o momento de ler as Crônicas Vampirescas de novo, mas dessa vez todos os 13 livros da série principal, porque também possuem mais dois, que se eu não me engano é Vitória, o Vampiro e Pandora, que eles são como se fossem assim spin-offs, eles estão bem ali no meio. E A Rainha dos Condenados é um livro bem diferente do que foi Entrevista com o Vampiro, que é o livro número 1, e O Vampiro Lestat, que é o livro número 2 e o meu favorito da série até o momento. Mas, antes de tudo, sobre o que é a história. O vampiro Lestat endoidou de vez e ele decidiu que quer ser um rockstar. O problema é que isso é um grande crime contra as leis vampíricas, ou pelo menos é isso que muitos acreditam, já que é proibido revelar a sua natureza sobrenatural para os mortais, a menos, é claro, que você pretenda transformá-los em um vampiro também. Então, uma série de indivíduos vampiros e pessoas comuns estão se dirigindo até o show do nosso loirinho. Acontece que enquanto eles estão fazendo esse trajeto, dois fatos estão ocorrendo ao redor do mundo. Primeiro, um estranho sonho com gêmeas ruivas onde horrores ocorrem. E o segundo é que várias casas comunais de vampiros estão sendo exterminadas por algum ser misterioso e também incrivelmente poderoso. Em Um Vampiro Lestat, a gente vai descobrir então estes mistérios. O que foi que aconteceu depois daquele show fatídico do livro número 2? Quem são essas gêmeas ruivas? Quem está destruindo estes vampiros? E quem é que é a rainha dos condenados? Então eu já vou começar pedindo desculpas, porque essa é a quarta ou quinta vez que eu estou gravando esse vídeo. Então pode ser que eu soe assim um pouquinho sem paciência. Além disso, eu também vou alertar a todos vocês de que essa resenha ela pretende ser o máximo possível spoiler free do terceiro livro. Entretanto, ela contém spoilers sim do primeiro e do segundo. Agora, caso você queira ver realmente um resumo do livro com todos os detalhes, todos os segredos, tudo que aconteceu, eu vou deixar aqui em cima um card do meu vlog literário, onde eu vou literalmente, é um vídeo bem longo, lendo os capítulos e contando para você o que é que aconteceu, fato por fato. A primeira coisa que eu quero falar sobre A Rainha dos Condenados é que é um livro muito diferente dos dois anteriores. E a gente já começa ele pelo ponto de vista narrativo. Então, em Entrevista com o Vampiro, a gente acompanha o Daniel em primeira pessoa, entrevistando o Louie, que conta também, de certa forma, ele está contando para o Daniel, mas também é em primeira pessoa todos os fatos que ocorreram na vida dele, desde quando ele era um ser humano até se transformado em vampiro, conhecer o Lestat, criar a Cláudia, ir parar no Teatro dos Vampiros com o Armand, todo esse babado. Aí no livro número 2, a gente tem um livro também em primeira pessoa do vampiro Lestat, que ele trata como se fosse uma autobiografia. Então ele está escrevendo aquele livro para ser publicado e também contando uma história muito similar à do Louie. Como ele era um ser humano, como ele foi transformado, como ele foi parar em Paris, como eventualmente ele conhece o Louie, cria a Cláudia, então todo esse babado até o momento em que ele desperta, lê o livro de Entrevista com o Vampiro, né? E fala assim, cara, você é um rockstar. Vou aqui quebrar tudo. E aí acontecem todos os fatos do livro número 2. E a gente chega em A Rainha dos Condenados, que ele é um livro que ele é dividido em 4 partes, se eu não me engano, mas eu pessoalmente divido em 2. A primeira é todos os fatos que ocorrem pré-show do Lestat. E a segunda, todos os fatos que ocorrem pós-show
do Lestat. E todos os fatos que ocorrem pré-show do Lestat, eles são narrados em terceira pessoa. E são várias pessoas, vários narradores, vários pontos de vista narrativos. Alguns deles são de indivíduos que a gente já conheceu antes. Um exemplo deles é o próprio Daniel, o autor do primeiro livro. O Daniel, depois que ocorreu um monte de coisas, né? Depois que ele publica o Entrevista com o Vampiro, ele vai atrás do Lestat e aí ele acaba esbarrando no Armand, que também já esteve presente em livros anteriores. Então, a gente vai ter um capítulo só desses dois, dessa conversa, né? E também deles se preparando para o show do vampiro Lestat. Outro ponto de vista de um personagem que a gente já conheceu é o Marius. O Marius esteve presente no livro número 2. Ele é o responsável por guardar a caixa e o Enkill, que são aqueles que devem ser preservados ou aqueles que devem ser guardados. Eles são dois vampiros milenares que não se mexem, eles parecem estátuas, né? E acredita-se que eles sejam os vampiros que originaram todos os outros, que realmente foram assim os primeiros. Mas só acredita-se, porque como eles não falam, como eles não se movem, não dá para saber. E por fim, eu acho que o último ponto de vista de um personagem que a gente conhece é o da Pandora. A Pandora, ela só é citada no livro número 2. Ela é uma ex-amante do Marius, né? Mas a gente sabe um pouquinho a respeito dela. Fora isso, a gente vai ter o ponto de vista de outros personagens, então, que eles são inéditos. E os mais interessantes para mim são o Caimã, que também é um vampiro milenar. E o Caimã, ele tem alguns problemas com memória, ele não se lembra muito bem quem ele é, mas ele também se interessa pelo Lestat. E o outro ponto de vista que eu acho interessante é o da Jessie. A Jessie é uma mulher humana. E a Jessie, ela teve uma história um pouquinho conturbada na vida dela, ela perdeu os pais quando ela era muito nova, e ela é adotada por parentes de uma coisa que se chama a Grande Família, que a matriarca é a Maharet. E a Maharet é um indivíduo muito diferente, muito obscuro, muito misterioso. E a Jessie, ela é uma médium, e uma médium poderosíssima. Então ela consegue ver e conversar e interagir com fantasmas. Seus poderes mediúnicos acabam atraindo a atenção de uma ordem paranormal chamada Talamasca, que se você acompanhar a série de Entrevista com o Vampiro, você já sabe que já foi citado anteriormente. Inclusive, a Talamasca possui até uma série televisiva própria, que foi cancelada depois da primeira temporada, mas possui. Então, esses aqui são os personagens principais. Existem outros, mas esses aqui são os personagens principais que a gente vai lidar nessa primeira parte. Todos eles estão indo até o show do Vampiro Lestat. Então, a gente vai acompanhar esse modo, essa terceira pessoa. E tudo isso é muito, como eu disse, diferente do que a gente viu nos livros anteriores. Porque eu sinto que tanto o Entrevista com o Vampiro e o Vampiro Lestat, eles são muito lineares. Então a gente, talvez o Vampiro Lestat um pouquinho menos, mas mesmo assim ele é linear. Porque ele vai ter uma introdução, onde ele conta assim, eu tava ali, acordei e resolvi, vi o livro, e aí vou escrever minha autobiografia. E ele começa de fato a escrever. Desde quando ele era uma criança, um adolescente, um humano, até se transformado em vampiro, e aconteceu dali em diante. E a mesma coisa se dá em Entrevista com o Vampiro. O Daniel encontra o Louie e o Louie começa a contar a história. Então, é assim, sabe? Pá, 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 pá. A Rainha dos Condenados não funciona desta mesma maneira. Então, a gente vai ter recortes temporais de diferentes formas e também um vai e volta. Um vai e volta, principalmente quando a gente fala da Jessie. Porque a Jessie, ela tá nesse momento indo encontrar o vampiro Lestat, mas ela ao mesmo tempo vai depois contar a história dela, então vai ser esse vai e volta. E eu acredito que isso não funcione para todos os leitores, e eu estou me incluindo nesta. E aí é um grande problema. O problema é o seguinte: as histórias são interessantes, os personagens são carismáticos, a gente está interessado. Porém, ao mesmo tempo que tudo isto ocorre, eu quero saber o que aconteceu com o show do Vampiro Lestat. Porque o livro número 2, ele termina de uma maneira muito abrupta. Ele termina com o fim do show, acontece uma grande confusão, o Lestat vai dormir no caixãozinho dele e ele é raptado. E aí a gente quer saber a continuação dele, né?
Mas a Rainha dos Condenados toma o tempo dela, um longo tempo dela, contando todas essas histórias, todas essas tramas que, de novo, são interessantes, mas depois de um tempo acabam se tornando muito cansativas. E isso é metade do livro. Metade do livro é só um recap de todos esses personagens, alguns deles que a gente nem conhece antes, até o ponto do show. E justamente por ter, então, toda essa passagem de tempo acaba se tornando cansativo, moroso e não tão interessante. E aqui eu acho importante eu acrescentar que, para mim, os 3 primeiros livros da série das Crônicas Vampirescas servem como se fosse uma trilogia fechada. Tá? O Entrevista com o Vampiro, ele é um livro com começo, meio e fim, perfeito, sozinho. Aí o Vampiro Lestat, ele é quase como se fosse uma continuação, mas não é uma continuação direta. Porque o Entrevista com o Vampiro, ele tem um fim, ponto. Mas o Vampiro Lestat, ele aproveita desse gancho para escrever, então, como se fosse a continuação. Agora, a Rainha dos Condenados e o Vampiro Lestat, eles se complementam. Então, o livro do Vampiro Lestat não tem um final assim, ponto final. Ele realmente deixa um gancho que daí é continuado em A Rainha dos Condenados. Então, se você não considerar com eles como trilogia, pelo menos o livro número 2 e 3 são uma duologia, porque eles não funcionam sozinhos, eles precisam um do outro. E mais uma vez, isso pode não ser tão interessante ao leitor. Lendo as Crônicas Vampirescas, a gente agora está em julho, então eu já terminei de ler o 7º livro, que é o Merrick, ou Merrick. Dá pra ver que muitas dessas tramas, apesar de conversarem com os livros anteriores, elas são histórias individuais. Como é o caso, por exemplo, de A História do Ladrão de Corpos, de Menoch. São todos livros que a gente vai ter personagens do livro anterior, mas eles possuem também uma história com começo, meio e fim. Então, não é como se ela dependesse do livro anterior. Este já não é o caso de Rainha dos Condenados, que é necessário a gente ter o Vampiro Lestat. Da mesma forma que o Vampiro Lestat ele só tem o seu fim em A Rainha dos Condenados. Eu vou fazer então um gancho, principalmente com a série da Entrevista com o Vampiro. Porque caso você não saiba, as Crônicas Vampirescas estão sendo adaptadas por uma série televisiva. Eles já tiveram uma adaptação para filme, né? Tivemos o Entrevista com o Vampiro, que é com o Tom Cruise e o Brad Pitt. Depois a gente teve A Rainha dos Condenados, que é um filme que também faz essa mistura de Vampiro Lestat e A Rainha dos Condenados. Não foi muito bem recebido, muito pelo contrário. E aí foi adaptado para uma série televisiva. E a gente teve a temporada 1 e 2 de Entrevista com o Vampiro. Depois nós tivemos uma terceira temporada chamada O Vampiro Lestat, que acaba de estrear na Netflix. E recentemente foi anunciado já a 4ª temporada, que é A Rainha dos Condenados. Então que já dá até alguns spoilers. E eu tô assistindo a série, eu ainda tô na 3ª temporada, tô nos primeiros episódios. E eles tomam uma série de liberdades poéticas para o bem ou para o mal também. Mas eu achei muito curioso como, por exemplo, eles tomaram o tempo dele em dividir o Entrevista com o Vampiro, que é um livro relativamente curto, em 2 temporadas, mas eles transformaram realmente o Vampiro Lestat em uma temporada única e a Rainha dos Condenados provavelmente também em uma temporada única, porque eles estão usando a mesma abordagem do filme. Eles vão usar, da mesma forma como os livros são um complemento deles mesmos, uma duologia, a série provavelmente também vai usar essas 2 temporadas se complementando. Porque o livro 3, metade dele são coisas que estão ocorrendo durante o Vampiro Lestat. Coisas que a gente não está vendo, né? Porque são essas pessoas se preparando para ir pro show dele, mas estão ocorrendo durante o Vampiro Lestat. E aí a gente chega na segunda parte do livro, que é basicamente quando ocorre o grande show do Vampiro Lestat e o que se dá então finalmente após esse show. Quem raptou Lestat? Para onde ele foi levado? O que foi que aconteceu? E é aí que eu finalmente acho que o livro ele pega assim no ritmo e ele começa a funcionar. Essa segunda parte é muito mais interessante, ela é muito mais instigante. A gente começa finalmente a ter as respostas sobre o sonho das gêmeas ruivas, sobre quem estava destruindo esses vampiros, porque até o momento a gente tem algumas ideias. A gente tem algumas ideias de... Porque existem muitos poucos vampiros milenares capazes de fazer esse tipo de coisa. Existem alguns. O Marius é um, o Caimán é um, mas a gente
conhece pouquíssimos deles. Então a gente tem assim algumas hipóteses, mas finalmente a gente obtém respostas. E é também então a gente é apresentado a rainha dos condenados. Então, se não ficou muito óbvio até o momento, eu não gostei muito do livro. Eu não gostei muito do livro. E pra mim o problema do livro tá nesses todos esses comentários que eu fiz anteriormente. Eu acho o livro muito cansativo nessa primeira parte. É um livro relativamente longo, né? Eu não lembro, vou pôr aqui na tela quantas páginas tem, eu li a versão e-book, mas eu sinto que toda a primeira parte, todos esses 50% anteriores ao show, são legais, mas são muito arrastados, são muito cansativos, são até mesmo tediosos. Eu acho que dava talvez para fazer uma construção um pouquinho melhor, ou então dosasse ela de outras maneiras. Na minha opinião, haveria outro jeito de contar essa história. E aqui é muito curioso, eu vou pôr uma aspas para aspas não, um parênteses, né? Pra gente falar da nossa autora, a querida Anne Rice. A Anne Rice era muito conhecida por brigar com os editores dos seus livros. E um dos motivos pelo qual ela brigava com os editores é porque ela é uma pessoa que ela meio que se derrama no livro. Então ela começa a escrever, ela não para, ela coloca todos aqueles pensamentos dali, tá. Ela faz muito pouco recorte, ela faz muito pouca seleção, ela faz muito pouco parte desse processo de editor mesmo. Que o editor vai ler e fala assim, olha, eu acho que dá pra cortar isso, acho que dá pra colocar isso, acho que isso aqui tem que ser mais detalhado. Ela faz muito pouco disso. E ela não gostava quando os editores também faziam isso. E eu acho que a Rainha dos Condenados é quando a gente começa a perceber, então, este fenômeno de fato, de como ela exagera, às vezes, na narrativa dela, porque eu acho que é um pouco disso, eu acho que a primeira metade do livro, ela é um pouco a mais, assim, alguns graus a mais. Mas daí a segunda parte, ela muda de novo a maneira narrativa, a gente vai ter um vai e volta, a gente vai começar a ter capítulos do Lestat, narrando em primeira pessoa, e a gente vai ter ao mesmo tempo capítulos ainda em terceira pessoa destes outros indivíduos em um outro local. Então vai de novo ter este vai e volta. Eu acho que hoje em dia não é tão raro a gente encontrar livros que variem pontos de vista, apesar de que, em geral, eles costumam fazer assim, é um dual POV, então vai ter a visão em primeira pessoa de fulano e a visão em primeira pessoa de ciclano, mas em geral eles sempre mantêm a primeira pessoa. Aqui não. Aqui ela simplesmente faz assim, vai ter primeira pessoa, vai ter primeira pessoa, vai ter terceira pessoa, vai ter os dois ao mesmo tempo, é isto. Então, é isso. Mas até aí, eu não acho um problema. Eu acho que ela continua capturando a história de maneira muito interessante e eu realmente gosto dessas partes finais, desses últimos 50%. Até que finalmente a gente chega, então, na grande problemática da história, de quem é a Rainha dos Condenados, o que ela planeja, o que ela está fazendo e a resolução. E é aí que eu acho que muita gente vai ter uma surpresa com o livro. Em entrevista com o Vampiro e o Vampiro Lestat, eu acredito que a gente não tem uma grande problemática. O livro, ele é realmente um livro de memórias, então a gente está vendo a história sendo construída, mas a gente não tem uma grande problemática. Não tem assim um grande ponto de o que vamos fazer para solucionar este problema? Isso não existe, nem em Entrevista com o Vampiro, nem em O Vampiro Lestat. Em A Rainha dos Condenados, nós temos de fato um problema. E a resolução dele é curiosa, para se dizer assim, no mínimo. Eu tô lendo a série das Crônicas Vampirescas com a minha irmã, a Pamela, e nós temos opiniões bem contrárias quanto ao final do livro. Então a problemática de A Rainha dos Condenados, ela vai ser construída durante muitas e muitas e muitas e muitas páginas, muita discussão, muito diálogo. Só que a resolução, ela é dada em 2 páginas, em 2 parágrafos, para ser mais clara. É literalmente uma problemática gigantesca que de repente é resolvida assim, pá, instantaneamente. E é isto. É isso que a Anne Rice nos dá. E aí eu tava discutindo com a Pamela a respeito, e eu falei que pra mim, eu acho que a Anne Rice, ela opta por construir uma narrativa que é como se fosse um elástico que tá fazendo tensão. E ele alonga essa tensão. E aí, eu acho que a maior parte das
pessoas espera que que essa tensão seja aos poucos diminuída, ou então que ela seja resolvida de uma maneira complexa. Mas não, pra mim, a Anne Rice só alonga, alonga, alonga e rompe ele de maneira muito rápida, muito legítima, e acaba. E é isso. E desta maneira, pode ser que haja então esse sentimento de frustração que foi o caso da Pamela. No meu caso, eu gostei da resolução ser simples, eu gostei da resolução ser curta, eu gosto de algumas cenas que ela usa ritualísticas, são bem interessantes. Sinceramente, eu acho que funciona, mas eu tenho que com certeza considerar que não é para todo mundo. Então, na minha opinião final, minhas considerações finais, ai, nham, 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 nham. Eu acho o seguinte, eu sou uma pessoa muito crítica de livros onde eles só ficam bons no final. Eu acho que é muito importante que os livros eles tenham um bom começo. E eu acho que a Rainha dos Condenados falha nesse sentido. Eu não gosto muito do livro. Eu, de maneira, assim, bem clara, não gosto muito do livro. Se eu fosse dar uma nota pra ele, seria 3 de 5. E eu acho que seria um 3,25 na real, tá? Seria um 3,25. 3 para a história no geral. Eu acho que ela é uma história que termina muito bem, mas tem um começo muito difícil. Por causa disso, ela acaba ficando na média. E 25 porque os personagens são muito interessantes. Os personagens são muito carismáticos. São problemáticos à sua própria maneira, mas eles são interessantes, são carismáticos, eles funcionam. E funcionando, eu acho que isso acrescenta, de certa maneira, um sabor ao livro. Mas, mesmo assim, ele não salva. Se eu fosse fazer o meu ranking dos livros de das Crônicas Vampirescas até o momento, considerando só os 3, ele estaria em último. Seria primeiro o Vampiro Lestat, depois Entrevista com o Vampiro e, por último, A Rainha dos Condenados. Eu acho que dos 3, ele é o menos interessante pra mim. Ou melhor, não, ele é mais interessante, mas é o que menos funciona pro meu gosto de leitura.